boa tarde. Vamos iniciar mais um Fala Barão. Eu sou a estudante Maria Heloísa, do Colégio Barão, do 9º ano. Hoje estamos aqui para conversarmos sobre o transtorno do espectro autista. Nossas convidadas são a professora Andréia e a professora Rosa Kelly, e também a nossa convidada, mãe da estudante autista, a senhora Amanda Camada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas e que vocês se apresentassem para o público. Olá, eu sou a professora Andréia, sou professora do Colégio Barão, trabalho na educação especial há 11 anos e estou atualmente como professora PAE no acompanhamento de alunos diagnosticados com autismo. Eu sou a professora Rosa Kelly, a minha formação é em licenciatura de Geografia e Pedagogia, com especialização em Educação Especial e Neuropsicopedagogia. Os caminhos que me levaram à educação especial foram acreditar na importância da inclusão e da igualdade de oportunidades, né? E é uma área que oferece desafios únicos que podem proporcionar o crescimento tanto pessoal quanto profissional. Eu sou Amanda Camada, casada, mãe de 2 filhos, a Ana Beatriz e o Arthur Miguel, né? Sou funcionária pública, hoje mãe atípica, com diagnóstico fechado. Para darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar primeiramente para a professora Andréia. Você poderia nos dizer como que se dá o diagnóstico do autismo e o que é ele? Bom, Maria, não existe um exame clínico que ateste o diagnóstico de autismo. O que é feito por alguns profissionais é a questão de observações comportamentais. Então, um exame de imagem, ele não consegue dar esse diagnóstico. Por quê? Porque o autismo, ele é um transtorno. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele mexe com todas as questões do comportamento. Então, mediante ao diagnóstico, são feitas escalas e observações por uma equipe multidisciplinar, que são vários profissionais que fazem esses testes de observação. Dentre esses profissionais, nós temos aí psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, neuros, psiquiatras. Então, eles fazem esse processo de observação durante um tempo, através do quê? Também de entrevista com os pais. Porque hoje, já alguns estudos, eles nos demonstram que é possível observar e perceber no filho, a partir dos primeiros anos de vida, alguns comportamentos em comum. Então, geralmente, entre 1 ano, 2 anos, a família já consegue observar algo em comum se comparado a uma criança da mesma idade. Dentro do quadro do autismo, ele vem muito associado, às vezes, com a hiperlexia. O que seria essa hiperlexia? É uma criança que, mesmo não tendo contato, por exemplo, com a escola, ela consegue desenvolver e contar, né? Sem mesmo ter aprendido a contar. Com a idade aí de 2 anos, ela tem um foco muito grande para a questão de idiomas. Muitas vezes aprende o idioma sem mesmo a família ter orientado, sem mesmo a família saber algum idioma, por formas geométricas, por música. Então, existem esses testes para ver esses comportamentos. Não que só essa hiperlexia, ela dá o diagnóstico, tá? E o exame de imagem, ele não é tão importante. Mesmo assim, alguns profissionais pedem no primeiro momento o exame de imagem, porque o exame de imagem ele dá uma estrutura da questão da organização cerebral. E a imagem, muitas vezes também, esse exame clínico de imagem, ele pode interferir. Por quê? Um estudante, né, aqui nós vamos usar o estudante com autismo, quando a família, por exemplo, marca um exame em outra cidade. Muda toda a rotina. Ter que acordar em outro horário, fazer toda aquela programação que ele tem, que já é do diagnóstico, mudar esse tipo de rotina dele já causa uma alteração. Então, quais as chances desse exame dar alguma alteração? Por isso que é feito os testes comportamentais. Hoje, no Brasil, é um pouco tardio esse descobrimento do diagnóstico. Por quê? Em média, para se ter o diagnóstico do autismo, ele demora em torno de 1 ano. Então, uma idade que os terapeutas e que a área médica determina seria entre 4 e 5 anos para um exame mais exato. E dentro dos exames, esses testes de comportamentais e juntamente com a entrevista da família é que dão base para o diagnóstico. E por que o diagnóstico é feito tão cedo? O ideal é que o diagnóstico ele seja feito nos primeiros anos de vida, né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece.
acontece, né? Pela neurociência, eles apontam que de 0 a 3 anos de idade, o cérebro da criança ele tem uma maior flexibilidade, né, para substituir e formar novos circuitos sinápticos, né? Corrigir os atrasos e as falhas no desenvolvimento através da estimulação. Nós podemos perceber que é um processo longo e é muito interessante. O diagnóstico ele passa por uma série de testes e dessa forma eu queria saber da professora Rosa Kelly se você poderia nos explicar se todo autista ele apresenta as mesmas características e se existe um grau diferente do outro. Então, não, né? Todos nós possuímos características diferentes, né? Como as digitais, né? Nenhuma é igual. E as características próprias, não só as físicas, né? Como as comportamentais também, né? Nós somos únicos, cada um ao seu modo, né? As pessoas com transtorno do espectro autista também. Alguns podem até assumir uma boa oratória e outros já não falam, né? Já trava ali, né? E assim, não são todos iguais, né? O transtorno se apresenta em graus variados, né? De acordo com o grau e comportamento e habilidade, né? De cada um. E a dependência do suporte, ela é classificada como autismo leve, o moderado e o severo, né? A exemplo da aluna que eu atendo, a área que ela demonstra maior dominância intelectual é a linguagem, né? Com ênfase na leitura e na interpretação. Ela tem um grande apreço pela leitura e pela redação e também possui interesse nas atividades artísticas, como desenhar, pintar. E em alguns momentos de desregulação, ela sempre encontra conforto em atividades manuais, né? Como recortar, colar papéis, o que contribui significativamente para o bem-estar e a calma dela. E aí, por outro lado, a área mais desafiadora é a matemática, né? Especialmente por ter que lidar com os termos específicos, conceitos, as regras. Aí, para superar essas dificuldades, são utilizadas estratégias como suportes visuais, repetições dos conceitos, né? A fim de reforçar a aprendizagem e facilitar a compreensão dos conteúdos matemáticos. Quando a professora Rosa Kelly menciona essa questão da diferenciação, existe o nome espectro autista, ele está ligado nessa expansão de comportamentos. Então, são vários tipos de comportamentos, assim como os níveis de suporte que deve ser dado a esse autista. E hoje se tem assim muito presente nos estudos que o fator assim desencadeante para o autismo existem dois, basicamente, que é o genético e são os fatores ambientais. Quando a gente parte para a questão da genética, os estudos mostram que há o quê? Há uma alteração dos genes. Então, há uma mutação desequilibrada. Então, por isso também é um fator que pode estar associado ao autismo. E quando nós paramos para pensar na questão dos fatores ambientais, nós paramos para analisar todo o período gestacional dessa mãe. Por quê? É durante o período gestacional que está sendo formada essa criança e principalmente o seu cérebro. Então, os fatores externos, eles podem estar ligados ali durante a gestação da mãe. Se ela passou durante a gravidez muito nervoso, se ela utilizou muitos medicamentos, muitos anti-inflamatórios, se ela usou toxinas também. E hoje os estudos também demonstram que a ausência de alguns medicamentos utilizados durante o período gestacional também pode contribuir. Não que seja o fator, mas pode contribuir. A exemplo seria o ácido fólico, que toda mãe toma no período gestacional, e que ele está ligado também à importância de toda a organização do tubo neural. Então, a ausência, às vezes, desse pequeno medicamento pode causar alguma alteração também. E quando a gente fala de parte de genética, na parte da genética entra também a questão da idade dos pais, também tem uma forte influência. Então, são dois fatores que hoje os estudos encaminham e tem aí uma ligação com o diagnóstico. São informações importantíssimas que vocês estão nos dando, porque eu estudo com um autista e na sala, por muitas informações por parte da professora que acompanha ele, algumas características são bem visíveis e a gente deve respeitar. O autista que estuda comigo, ele tem uma rapidez muito fácil para exercícios de matemática ou programação, robótica, e os professores até chamam ele muito para ajudar, mas nós percebemos que algumas coisinhas ele não tem muita paciência, tipo, ele não tem paciência com erros, essas coisas. Mas isso é do autismo?
Sim, Maria, é do quadro. E aí que entra a questão do suporte, do nível de suporte que deve ser dado a esse estudante. E quando a gente fala dessas características comportamentais que envolve o autismo, nós estamos falando assim especificamente, que é muito bom trazer aqui esse conhecimento, que muitas vezes o autista ele passa por sem limites, por não ter uma educação, por não ter limites. Então, a desinformação causa toda uma informação irreal do quadro. Quando nós paramos para analisar o complexo desse diagnóstico, que são essas alterações, né, no neurodesenvolvimento e que mexe com toda a organização cerebral. Então, hoje, o apoio que nós temos das imagens, dos exames clínicos de imagem, são o quê? Eles demonstram que há uma estrutura diferente do cérebro dito típico. Então, ele tem uma desorganização em algumas regiões. Por exemplo, tem-se muito estudado a questão da simetria desse cérebro. Por que parte da simetria? Porque é ela que dá todo o amparo de organização para as funções que nós executamos. Então, a assimetria e a parte responsável do nosso cérebro pela compreensão, geralmente ela está do lado esquerdo. E o lado esquerdo de um autista já foi demonstrado que é um pouco menor. Nós temos também a questão do lobo frontal, que ele é que dá os comandos para nós dos sentimentos, da emoção, das expressões faciais que tem tanta fragilidade nesses diagnósticos do autismo. Então, ali também alguns estudos de imagem demonstraram que há um fluxo menor de sangue. Então, envolve essa questão dos aspectos. E quando eu mexo com toda essa parte cerebral, e que alguns estudos também demonstram que eles possuem alguns neurônios a mais. Talvez isso seja o que eles estão estudando, a questão dessa agilidade, dessa rapidez, dessa impaciência, por ter alguns neurônios a mais. Mas é tudo processo de estudo. E quando a gente parte para essa análise desse desenvolvimento, a gente acaba percebendo que todos esses prejuízos nessa organização do neurodesenvolvimento, ela traz para a realidade, que são as habilidades sociais, que eles têm essas habilidades com tanta fragilidade. A professora Rosa Kelly, dê alguns exemplos de habilidades sociais e a função no ambiente escolar. As habilidades sociais, elas são um conjunto, né, de comportamento que devemos ter em determinadas situações, né? Saber iniciar uma conversa, desenvolver essa conversa, né? Saber o momento de se retirar de determinadas situações e entender o imprevisto, né? Compreender as ideias ou as opiniões de outras pessoas, aceitar as mudanças, enfim, me relacionar. Habilidades essas em disfunção nos autistas que precisam ser estimuladas, né? Às vezes as coisas sutis e nós nem percebemos, né? Mas para vocês entenderem a necessidade de amparo, nós trouxemos a mãe de uma de nossas estudantes com diagnóstico de autismo, né? A senhora Amanda. Amanda, todo esse percurso até o diagnóstico, né? Você vivenciou, poderia nos contar como foi primeiramente a descoberta do diagnóstico, quando você percebeu que precisava procurar um profissional? Sim, professora. Ana, desde os 7 anos, ela tinha uma dificuldade de aprender. Ela aprendia, mas ela não retia com ela. A professora sempre me chamou, mãe, ela aprendeu, mas não retém. E levamos no neuro, TDAH. Remedinhos, né? Voltamos para a sala de aula, mais 2 meses. Mãe, Ana continua tendo crises de choro, não retém, tá chorando. E a gente sempre continuou procurando os profissionais, pediatras. Deixou por um tempo por TDAH, o transtorno, né, do déficit de atenção. Após a pandemia, eu levei ela para um 3º neuro, porque eu via que tinha uma coisa diferente. Não era só TDAH. A irritabilidade, o choro, uma agressão, não assim física, mas manual. Ela ficava apertando muito, então não era uma coisa assim normal. Não poderia dizer, ela é normal, tá normal. No mesmo tempo que estava muito bem, começava a irritabilidade, a crise de choro, o não, bateção de mão, bateção de pé, mão no ombro, nos ouvidos. Aí, ouvindo essa segunda, terceira opinião, o neuro me falou, mãe, ela tem transtorno global do desenvolvimento. Que palavrão é esse? Né? Poderia ser o TDAH, o TOD e o TEA. Eu falei, meu Deus, e agora?
Aí fomos para terapia, encaminhado para psicólogos, e após 8 sessões se fechou em autismo. Você aceitou o diagnóstico, assim, no primeiro momento? Qual foi o momento mais difícil, assim, para você? Maria, no primeiro momento, nem vou dizer para você aceito. Eu levei um susto porque eu falei, o que é isso? O que é TEA? Não sabia o que era, muito menos autismo, nunca tinha ouvido falar. Então, para mim foi um susto. A gente saiu do consultório e assim, e agora? Na hora já fomos olhar no celular para ver o que era. Porque, sinceramente, eu e o pai estávamos juntos na hora que a gente recebeu o diagnóstico, né? Aí que a gente foi, e agora? Aí ela deu os encaminhamentos para terapias, né? Nós fomos para psicólogos, para terapia ocupacional. No caso da Ana, ela não precisa de fono, ela precisa de fisioterapia motora. Então, hoje a Ana faz essas 3 terapias. Amanda, nós sabemos que alguns autistas, eles têm direitos. Você utiliza algum com a Beatriz? O direito, não. De receber o benefício, LOAS, não. Porque eu e o pai, a gente trabalha, então ultrapassa o valor, né? O que tem, eu tenho uma carteirinha, aquela do Detran, que é onde eu posso usar a vaga especial, né? A carteirinha dela de autista também, que no mercado, em locais de cinema, essas coisas, ela tem prioridade, tá? Maria, é importante também ressaltar que dentro desses direitos, não só na escola, e como esses que a Amanda diz que utiliza, tem a redução de carga horária também. Ah, sim. Para os pais que Sim. têm filhos com diagnóstico de autismo, os Sim. funcionários públicos, Sim, né? eu sou funcionária pública no município, tá? Hoje tenho a carga horária de 50% da carga horária. Eu só trabalho na parte da manhã. É importantíssimo o seu relato, Amanda. E a sua filha, ela tem algum acompanhamento profissional? Sim, ela faz acompanhamento com neuro, né? Gastro também, porque a Ana tem um refluxo também, que com o autismo se agravou mais. É uma criança que sempre tinha uma indisposição gástrica, faz tratamento com neuro, fisioterapia, psicólogos e terapeuta ocupacional. Acredito que, além dessas informações, o público de casa, eles gostariam de atender essa diversidade de comportamentos, como um estudante autista. Vocês conseguem me dizer como ele tem um atendimento com um professor auxiliar? É com ele? Primeiro a gente tem que entender que é um direito estabelecido por lei, né? E após o diagnóstico, a escola começa um processo burocrático de documentação, de laudos, e mesmo tendo direito, o processo para conseguir o professor PAE, ele é demorado e é bem burocrático mesmo. Quando finalizado, o estudante ele tem o acompanhamento durante todo o período que está na escola, né? PAE significa professor de atendimento de educação especializada. O professor ele necessita ter a especialização na área da educação especial para fazer o acompanhamento desse aluno. Mas qual é a função desse professor? Muito importante essa pergunta, Maria, porque às vezes nós sabemos o direito, que ele tem direito a esse acompanhamento dentro da escola, reconhecemos a lei, mas desconhecemos qual é a função desse professor na escola, no acompanhamento desse aluno autista, visto que existem os autistas de suporte nível 1, que muitas vezes os comportamentos, igual a professora falou, são sutis, passa que quase que despercebidos, mas eles precisam de um acompanhamento e uma orientação. Então, quando a gente passa para essa questão do transtorno, que há toda essa desorganização, toda essa fragilidade com a questão dos comportamentos, questão da interação, do saber se posicionar, das habilidades sociais em si, nós vemos que existe aí uma disfunção. Então, qual é o papel do professor nesse momento? Primeiramente, eu tenho que saber o quê? Que, de acordo com o diagnóstico, ele vai apresentar alguns tipos de comportamento. Então, eu vou fazer a parte de fazer todo um manejo em sala de aula do uso dessas habilidades sociais. Por quê? Nós sabemos que os estudantes com autismo, eles têm uma dificuldade muito grande de entender a própria mente e, seguida, assim, entender a do próximo. Então, por isso que eles passam por algumas situações e algumas ações que passam despercebidas aos nossos olhos e que passam por não ter limites, não ter educação. Então, nós fazemos o processo de acompanhamento nessas habilidades sociais, que é o quê? O que a professora Rosa Kelly já falou. É saber se posicionar durante uma conversa, fazer o posicionamento de saber sair de uma conversa, porque quando se tem também a rigidez
de pensamento. No caso específico, o estudante que eu atendo, ele tem muita rigidez no pensamento. O que é essa rigidez no pensamento? Está programado para ter uma avaliação de matemática, mas a professora, por motivos de saúde, faltou e nós vamos ter aula de português agora. Aí começa todo o processo de rigidez. Mas por que isso? Por que não vai ter a prova? Por que a professora não veio? Então, ele passa a se questionar, tá? Esse é a parte da questão da rigidez de pensamento. Às vezes, durante a atividade avaliativa, o professor ele dá uma atividade muito longa e que para eles causa uma irritabilidade, um desconforto comportamental, porque ele não consegue se concentrar muito tempo numa mesma atividade. Então, eu tenho que estar ali para mediar a ação desse professor, explicar como que deve ser essa prova para ele. Por quê? Geralmente, eles têm algumas fragilidades nessas áreas, mas eles também têm habilidades muito boas. Então, ele pode ter uma dificuldade na escrita, mas a audição dele é muito boa. Então, eu vou avaliar ele de forma auditiva. E nós sabemos que o diagnóstico já aponta que é muito visual. Eles são muito visual e auditivo. Então, eu vou começar a elaborar esses aspectos. Na escola, é muito imprevisível o que vai acontecer. E para eles, previsibilidade é o primeiro elemento. Por que a previsibilidade? Porque tudo aquilo, não só para quem é autista, até para nós, se nós sabemos o que vai acontecer na hora que eu sair daqui, isso me causa um conforto, uma tranquilidade. Eu sei o que vai acontecer. Eu já programei a minha mente. E automaticamente, se isso sai de uma organização, isso mexe. Então, como ele tem toda essa fragilidade intelectual na parte da organização do pensamento, ele não consegue administrar como nós. Houve uma mudança. Nós vamos precisar, por exemplo, ir para o auditório agora que tem uma palestra, sair de casa, da sala. Esse movimento de sair da sala e para ir para o auditório, para nós é simples, mas para eles não. Então, eu tenho que estar ali mediando. Nós vamos fazer isso e isso. E quando fala da questão das afinidades, né, não só daí dos prejuízos, que a professora falou que ela tem algumas habilidades em algumas disciplinas, nós podemos citar também essa questão do raciocínio rápido. O estudante que eu tenho, ele tem um raciocínio muito rápido. Então, determinadas situações que acontecem na escola causam desconforto, porque nós pensamos de maneira mais lenta e ele mais rápido. Então, ele não entende esse movimento. Um exemplo que eu gosto sempre de falar, principalmente para as professoras que geralmente mudam de disciplina, de português uma vez, me falou assim: Andréia, eu pedi para o estudante fazer um texto das férias dele, mas eu não entendi nada. Por quê? Ele colocou nesse texto só questões de game. Ele não falou nada dele. Tudo que ele ia colocar, ele colocava de game. E daí é a mediação do professor Paê. Eu conversar com essa professora que dentro do diagnóstico tem as características de hiperfoco. Então, ele tem um hiperfoco voltado para games, para jogos. Então, é natural que ele, no meio de uma conversa, no meio de uma escrita, ele vá colocar o hiperfoco dele. Então, eu tenho que estar ali para orientar. Olha, ele colocou assim, o texto dele está real. Ele colocou tudo o que ele desenvolveu nas férias, mas é o game que ele gosta. Assim como nós sabemos que tem muito o quê? Muito hiperfoco, alguns autistas que têm essa questão da área dos cálculos, dos números, das cores, do idioma. Eles também podem ter essa questão, assim, de... Cortar que agora eu me perdi. Falei de cálculo, né? De hiperfoco. A maioria dos autistas também, eles têm hiperfoco em dinossauros. E os estudos hoje já mostram o porquê que eles têm o hiperfoco em dinossauros. Porque a imagem que eles têm de um dinossauro é algo interno deles. Eles querem ser fortes e grandes como um dinossauro. E às vezes, por eles terem dificuldade oral, não conseguir expressar isso, o movimento de olhar um dinossauro... Se a gente partir e visualmente eu pedir para vocês, imaginem a imagem de um dinossauro. O dinossauro não precisa fazer nada. Só de eu olhar ele, eu sei que ele é forte, que ele tem um pensamento, que ele pode ter algo assim muito certo. Então, é como se ele mediasse isso para a vida dele. Então, ele também quer ser forte e grande e às vezes não sabe oralizar isso. Nós temos autistas que são ótimos em oralidade, mas ele tem um outro ponto também que ele tem fragilidade.
Por exemplo, igual eu falei, o meu estudante ele tem hiperfoco em games. Eu não sei se a Beatriz tem algum hiperfoco, que ela gosta de algo de muito, assim. Música. De música. Música. Então, a Amanda pode nos dizer, provavelmente ela traz a questão da música para muitas coisas ali Ao cotidianas, né? Isso, ao acordar ela já pede, mamãe, posso ligar a música? Desde acordar. E tem autistas que são da área dos cálculos, gostam dos números. Então, ele fica repetidamente contando de 1 a 10. Por quê? Porque se eu aprendo a matemática, é algo previsível para mim. Não vai mudar. Eu sei que a organização dos números é o mesmo. Isso causa estabilidade. O Felipe gosta da área computacional. Por que também? Os estudos mostram. Por que essa atração? Porque se eu aprendo a linguagem computacional, ela não muda. Ela é previsível. Eu sei o que vai acontecer depois. Se eu apertar determinado programa ali, vai abrir determinada situação. Então, tudo que é muito previsível causa essa questão do bem-estar. E a gente sabe que quando causa uma disfunção sensorial, e que na escola acontece muito, que eles têm muita afinidade com questão de sons, às vezes cheiro, e mudança, o movimento da sala, o movimento das carteiras, as cores, o tocar do sino, tudo isso causa um desconforto. Então, o professor PAEE, ele está ali para orientar o estudante, dar previsibilidade para ele, conscientizar os demais amigos das situações, das características que vão ser apresentadas e também ajudar o professor de sala de aula a lidar com essas situações. Então, são questões que nós, às vezes, fazemos, que é um trabalho quase que invisível, mas é um trabalho mais entre nós. Muitas vezes falam, não precisa, porque ele é habilidoso em tudo. Mas a questão comportamental precisa desse acompanhamento. Muito curiosos com essa fala de comportamentos. Amanda, você consegue observar na sua filha uma rigidez de pensamento ou um apego na rotina? Sim, Maria. Quando a gente acorda de manhã, que ela tem uma rotina, acordar, ir ao banheiro, trocar o pijama. Às vezes acontece algum imprevisto naquela manhã que, primeiro vamos tomar café, que tá atrasadinha. Não, eu não posso. Tenho que voltar à rotina. Ela não consegue pular essa etapa. É a pegada à rotina. A pegada à rotina. Né? Nós temos a questão dos tutores de sala, né? E o meu estudante estava terminando uma prova e tocou o sino para ir para o intervalo. E ficou eu e a outra professora na sala. E daí nós falamos assim, Felipe, pode ir para o intervalo que nós vamos fechar a porta. E como ele é líder de sala, ele falou, não, eu tenho que fechar a porta, é lei. Então, o que é regra para eles. Eles são muito seguidores de regra. E se isso sai do controle deles, isso causa uma instabilidade. E nós também fazemos o trabalho, nós professoras PAE, de lidar com situações que também estão relacionadas às ecolalias que alguns casos apresentam. O que seria essas ecolalias? É quando o autista, ele repete o que você fala. Então, o professor, ele faz uma pergunta, automaticamente ele vai repetir aquela pergunta baixinho. Então, ele não vai responder, ele vai fazendo a mesma pergunta. E se o professor PAE não estiver do lado desse estudante, muitas vezes vão haver aquelas desinformações quanto ao quadro. Nós, enquanto escola, nós entendemos que o diagnóstico, como a Amanda falou, ela não é questão nem de aceitar, ela não sabia o que significava, né? Mas os estudos demonstram que a família que recebe um diagnóstico de autismo, ele passa pelo movimento do luto. Mas não é um luto de morte do filho, é um luto de expectativa. Porque quando a mãe engravida, ela prevê um filho perfeito. Sim. Desde a escolha do nome, a escolha do quarto, a escolha de todos os detalhes. Então, quando a família recebe um diagnóstico de autismo, se tem o mesmo processo e os mesmos movimentos de um luto. E a escola entende todo esse processo, entende essa questão do luto, porque muitas vezes, a maioria, né, a Rosa Kelly sabe que a direção recebe algumas famílias que não querem o acompanhamento da professora. Porque o meu filho fala, o meu filho come sozinho, o meu filho tem as habilidades, mas lembrando que são, às vezes, comportamentos sutis, principalmente do nível de suporte 1. Então, o pai se nega a ter esse acompanhamento, porque o que ele diz para a direção? Eu não preciso de uma professora para acompanhar o meu filho. Eu não preciso de alguém direcionando o que ele deve fazer, dando resposta para ele das atividades. Eu coloquei meu filho aqui para ter autonomia, para ele se desenvolver sozinho, e não para ter uma
professora que fica o tempo todo com ele. E o que nós procuramos é entender esse processo, que muitas vezes vem acompanhado da negação, que nós explicamos muito para essa família e os estudantes que são acompanhados também sabem disso, que nós não somos babá. Nós estamos ali para acompanhar e ajudar na questão dos comportamentos que são apresentados em sala de aula. Então, nós damos segurança para esses pais que nós não estamos ali para ser a babá do filho. Até porque quando o pai fala, mas eu quero que ele crie autonomia, eu quero que ele faça isso, a gente traz para a questão do diagnóstico. Ele, por si só, tendo toda essa disfunção, esses desajustes no pensamento, ele por si só não vai conseguir. Ele precisa de uma ajuda, né? Então, aí que entra todo esse trabalho do professor PAEE dentro de sala de aula. No nosso colégio, existem mais ou menos quantos estudantes com o autismo, professora Rosa Kelly? Então, em atendimento, né, com o professor Paes são 2, né? Aí tem outros alunos que estão em fase de teste, né? E tem alguns que até têm um laudo, mas a família não aceita o acompanhamento, né? E a escola respeita essa decisão, né, que eles têm. A gente conversando, me surgiu uma dúvida para Amanda. Na sua família já tem alguma pessoa com diagnóstico de autismo tirando sua filha? Sim, Maria. Sim, a gente tem primos da parte paterna. Materna, eu ainda não sei, mas paterna, sim. Descobriu até há pouco tempo. Sabe, vocês conseguem me explicar o porquê do aumento dos diagnósticos? Existem pesquisas que mostram o quê? Não é que se tem aumentado os autistas, existe um melhoramento na triagem. Por quê? O autismo é algo que está em desenvolvimento, então são novos profissionais, novos estudos. Então, é uma triagem mais aprofundada. Como a Amanda mesmo disse, no começo ela recebeu um outro diagnóstico da Beatriz. Então, muito se confundia o autismo com o TDAH, porque alguns comportamentos, eles batem, eles são semelhantes. Então, esse aumento dos casos tem-se dito que é por causa do melhoramento da triagem e dos estudos que envolvem os aspectos comportamentais do autismo. Para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que cada uma de vocês deixassem uma mensagem para o público de casa. Quero agradecer, né, o público por ter dedicado esse momento a ouvir essa fala, né, sobre o transtorno do espectro autista e dizer que junto nós podemos compreender melhor essa condição e promover a inclusão e o respeito. Quero agradecer também, tá, Maria? Fala Barão, pela oportunidade, tá? O autismo não se cura, o autismo se compreende, tá? Então, muito obrigada, professora, por estar junto com a gente aí, tá bom? Aqui, né? Eu que agradeço, Andréia, Maria. Eu também gostaria de agradecer pelo convite do colégio, eu e a professora Rosa Kelly poder estar aqui trazendo informações para o público de casa quanto ao autismo, especificamente também quanto ao trabalho realizado que nós fazemos em sala de aula com esses autistas e pedir para que os pais, aqueles que ainda têm alguma curiosidade a respeito do trabalho realizado com os filhos na escola, ou até mesmo para aqueles que têm ainda alguma resistência, algum receio quanto ao atendimento, que nos façam uma visita no colégio, para que a gente possa também estar explicando um pouquinho mais a fundo como que a gente consegue acompanhar os filhos de vocês dentro da escola. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês. Foi um bate-papo com informações riquíssimas e também agradecemos ao público de casa pela audiência. Até o próximo Fala Barão e não percam!